Fala, meu Brasil lindo, tudo tranquilo? Procurando uma boa videoaula sobre a história de Roraima? Encontrou, é aqui, no Sete Paixões História. E olha só, você que está assistindo esse vídeo 1 ano depois, 5 anos depois, 10 anos depois, não se preocupe, porque os conteúdos que eu vou trabalhar aqui são atemporais. E eles servem para qualquer prova que você for fazer que tenha história de Roraima. Beleza? Então chega de papo, vamos começar. Fica comigo, chama a vinheta. Quando é que começa a colonização? Para você entender como é que começa a colonização e por que começou a colonização naquele momento, você tem que entender de novo o contexto, né? Qual é o contexto que vai gerar a decisão de colonizar esse território que hoje é Roraima? O contexto é o seguinte, já é o século XVIII, tá? Os caras fizeram expedição daqui, expedição dali, tá. Aí quando chegou no século XVIII, o que aconteceu? Os portugueses já tinham penetrado nessa região amazônica, já tinham fundado fortes, já tinham fundado missões, já estavam avançando no processo colonizador e aquela história toda. E a União Ibérica, aquele momento que Portugal e Espanha ficaram governados pelo mesmo rei, já tinha passado, já tinha terminado. A União Ibérica terminou em 1640. Então já voltou ao normal, Portugal tem o rei dele, a Espanha tem o rei também deles, tudo direitinho, bonitinho, já está separadinho. Só que depois que separou, né, o que aconteceu? Ficou um problema territorial para resolver. Por quê? Porque durante a União Ibérica, os portugueses foram entrando no território amazônico, que teoricamente pertencia à Espanha pelo Tratado de Tordesilhas. E aí, quando termina a União Ibérica, que vai cada um para o seu canto, o que a Espanha quer? A Espanha quer resolver o problema. Por quê? Porque tem territórios que teoricamente são dela, que os portugueses entraram e colonizaram na época da União Ibérica. E aí, como é que vai resolver agora? Que já separou e cada um está para o seu canto. Aí é quando eles vão resolver isso no século XVIII, no Tratado de Madrid, 1750. E o que eles vão definir no Tratado de Madrid? Eles vão levar em consideração um princípio jurídico do direito romano chamado uti possidetis. A terra pertence a quem fez a ocupação econômica dessa terra, né? Quem efetivamente ocupou, chegou primeiro, ocupou, a terra é sua. Com base nesse princípio, eles vão assinar esse tratado, Tratado de Madrid, e esse Tratado de Madrid, de 1750, vai anular o Tratado de Tordesilhas. Então isso é muito importante, tá? Tratado de Madrid, século XVIII, é o tratado que anula o Tratado de Tordesilhas. Por quê? Porque a partir do Tratado de Madrid vai valer o princípio do uti possidetis. Quem chegou primeiro, quem fez ocupação econômica, é que fica com a terra. E com base nesse princípio, como é que vai ficar a situação de Roraima? Como é que vai ficar a situação de Roraima? Teoricamente, Roraima antes era dos espanhóis, pelo Tratado de Tordesilhas. E agora, depois do Tratado de Madrid, teoricamente, de quem é Roraima? Teoricamente, território de Roraima. Teoricamente, o território de Roraima agora vai ser dos portugueses. Por quê? Porque os portugueses é que penetraram nessa região, os portugueses é que estão nesse processo colonizador, os portugueses é que estão fazendo e acontecendo. Então, os portugueses vão ficar com essa região da Amazônia, né? Também a região do Mato Grosso, que eles também foram penetrando ali pela região do atual Mato Grosso, né? Então, pelo Tratado de Madrid, as áreas que os portugueses entraram e foram ocupando, foram se estabelecendo, vão pertencer aos portugueses. E aí, no caso aqui da Amazônia, essa área aqui da Amazônia que foi penetrada pelos portugueses, teoricamente vai ficar com os portugueses. Só que no caso de Roraima, existe um porém aí. Não só no caso de Roraima, como em outros casos também. Apesar do Tratado de Madrid determinar, né, essa divisão e tudo mais, o Roraima, especificamente, ainda não estava efetivamente colonizada pelos portugueses. Eles tinham passado, eles tinham feito expedições, mas eles não tinham começado a colonização realmente, né? Então, teoricamente, passei por aqui, fiz expedição, mas não fiquei ainda, não me estabeleci ainda. Então, teoricamente, é um território que vai ter muita gente querendo, muita gente interessada, né? Então, o Tratado de Madrid, ele não resolve a nossa vida completamente. Até porque o Tratado de Madrid, ele deu uma luz. Mas ainda precisa fazer a demarcação dos territórios. Ainda tem que definir onde termina o território de um e começa o território do outro. Por isso, ainda vão ter que mandar as expedições demarcadoras, que são compostas por profissionais de ambos os países, para poder dizer, ó, até esse igarapé aqui é de Portugal, desse igarapé para cá é da Espanha. Então, tudo isso ainda tem que fazer. Logo, a situação de Roraima está indefinida ainda. Quem chegar primeiro fica, meu amigo. E todo mundo quer. Os holandeses passaram por aqui, os franceses passaram por aqui, os ingleses passaram por aqui. Mano, todo mundo vai querer esse território amazônico aqui. E todo mundo vai querer cobiçar também
essa região do Rio Branco. E por que esse pessoal quer vir para cá? Por que os europeus estão vindo para cá e estão fazendo expedições pelo Rio Branco? Primeiro, no começo, tinha aquela história de tentar encontrar o Eldorado, né? Ah, existe um lago que tem nessa floresta aí, que tem ouro, tem metais preciosos e tal. Aí depois, eles vêm procurar mesmo a capturar índios e vêm também atrás das chamadas drogas do sertão. Pessoal, o que são as drogas do sertão? Mano, é fácil. Maconha, cocaína, LSD, crack, oxi. Não é isso? Essas são as chamadas drogas do sertão. Verdade ou mentira? Mentira. As drogas do sertão não são nada disso. Vou te dizer o termo técnico para as drogas do sertão. Dá uma olhadinha aí, dá uma olhadinha. As drogas do sertão são um conjunto diversificado de produtos nativos ou aclimatados existentes na Amazônia do período colonial, que eram extraídos da floresta pela mão de obra indígena e comercializados nos mercados europeus. Essas especiarias eram empregadas na alimentação, na medicina, na tinturaria, na construção naval, na cordoaria e etc. Exemplos de drogas do sertão: o cacau selvagem, a canela do mato, o cravo, a salsa parrilha, a castanha do Pará, a piaçaba, as sementes oleaginosas, o puxuri, a baunilha, a tinta de urucum, a madeira e outros produtos do reino animal. Então, tudo isso, meu amigo, são as drogas do sertão. E tudo isso interessa para os europeus. Por isso, o Rio Branco está bem animado nessa época. Tem muita gente passando por aqui e a preocupação de Portugal é exatamente essa, né? É que tem muita gente passando por aqui e essa região pode acabar caindo na mão de outros países. E é necessário defender esse território. Embora eles soubessem disso, eles não se apressaram para colonizar logo essa região do Rio Branco, essa região de Roraima. Eles só foram se coçar para realmente começar a colonização de Roraima quando os espanhóis resolveram se enxerir por aqui. Mesmo depois do Tratado de Madrid, já em 1771, os espanhóis inventam de querer ficar com esse território de Roraima. E aí eles vêm, mano, eles fazem uma verdadeira odisseia, né? Eles invadem essa região do rio Uraricuera. Eles vêm lá do Rio Orinoco, eles atravessaram a Cordilheira de Pacaraima, né? Rio Orinoco, chegaram até o Rio Uraricuera, e aí eles vêm se estabelecer nesse território de Roraima, e eles fundam 3 povoações espanholas entre 1771 e 1773, que são as povoações de Santa Bárbara, São João Batista de Caiacaia e Santa Rosa. Mano, quando a notícia chegou para a coroa portuguesa que os espanhóis estavam com os 2 pés, mano, no território de Roraima, o que eles fizeram? Da atual Roraima, o que eles fizeram? A coroa portuguesa, pá, vai designar um cara para poder resolver o problema e botar os espanhóis para correr. E a guerra foi feia, né, nesse território. Foi uma expedição comandada pelo capitão Felipe Sturm, né? E essa expedição designada pelos portugueses acabou derrotando os espanhóis. Depois disso, meu amigo, a coroa portuguesa entendeu que tinha que fincar os pés aqui nessa região do Rio Branco. E é quando finalmente a coroa portuguesa decide iniciar o processo colonizador de Roraima. E o início dessa colonização vai acontecer como? Vai acontecer como? Vai acontecer com a fundação do Forte de São Joaquim do Rio Branco pelos portugueses em 1775, é quando eles vão começar a construir o forte. Então fica atento nisso. Se falar em início da colonização da Amazônia como um todo, aí você vai colocar a fundação do Forte do Presépio, que depois vai dar origem a Belém. Mas se for o início da colonização da região de Roraima, ali no Rio Branco, aí vai ser, o marco histórico vai ser a construção do Forte de São Joaquim do Rio Branco pelos portugueses em 1775, e é aí que começa a colonização de Roraima. Mas não vai parar por aí não. Junto com a fundação desse forte, nós vamos ter um projeto colonizador e de povoamento dessa região. Como é que foi esse projeto? Quais eram as características desse projeto? Deu certo esse momento inicial, essa primeira investida de tentar colonizar essa região de Roraima, essa região aqui do Rio Branco? Deu certo? Não deu certo? Ah, isso aí eu só vou te contar, meu amigo, nas cenas do próximo capítulo. Beleza, pessoal? A gente fica por aqui, mas vai ter mais, hein? E se você quer estudar com a gente e fazer um curso completo sobre a história de Roraima, você clica nesse vídeo que está aparecendo aqui em cima, que eu vou te explicar como é que você faz para ter acesso a todo o nosso material, curso completo, beleza? Vamos que vamos, até a próxima, tchau!